História. Era napoleônica. Golpe do 18 Brumário. Na véspera do 18 Brumário, que é equivalente ao dia 9 de novembro de 1799, o Conselho de Anciãos, o que seria hoje o Senado, recebeu a informação, falsa, de que estava em curso um complô dos jacobinos, marcando-se uma reunião de emergência para as primeiras horas do dia. Um contingente militar, que incluiu Napoleão e outros 20 generais, cercou o Palácio das Tulerias, sede do governo. Durante a sessão, alguns deputados que ficaram convencidos de que a conspiração realmente estava em andamento denunciaram-na ao presidente. O conselho então decidiu que, no dia seguinte, se reuniria com os 500 para enfrentar o problema. Como parte da trama, foi entregue a Napoleão o controle total da Praça Militar de Paris. O consulado. Com o golpe do 18 Brumário, instalou-se o consulado, um governo composto por 3 cônsules. Como primeiro cônsul, Napoleão recebeu amplos poderes e, nesse contexto, nomeava funcionários e comandava o exército. Além disso, proibiu as greves, perseguiu os jacobinos, controlou a imprensa e reatou relação com a Igreja Católica. Banco da França. Como medidas para conter e equilibrar a crise econômica e financeira, criou o Banco da França em 1800, controlando o processo inflacionário e estimulou o desenvolvimento econômico, fortalecendo o comércio e a indústria. Promoveu ainda intervenções na área educacional, alterando o conteúdo de algumas disciplinas e reorganizando o sistema educacional como um todo. Código Napoleônico, editado em 1804. Em 1802, tornou-se cônsul vitalício, após consulta ao povo por meio de um plebiscito. Foi responsável pela criação de um importante código civil, conhecido como Código Napoleônico, editado em 1804. Esse código consolidou os interesses da burguesia francesa, garantindo princípios revolucionários de igualdade perante a lei, a abolição dos privilégios feudais e a inviolabilidade da propriedade. Contudo, do ponto de vista político e econômico, o povo foi mantido afastado das esferas de influência. Napoleão, o Imperador. Em 1804, com o título de Napoleão I, tornou-se imperador na Catedral de Notre-Dame. Na cerimônia de coroação, o Papa Pio VII era o responsável pela coroação. Porém, Napoleão pegou a coroa e colocou-a em sua própria cabeça. A autocoroação teve um significado importante, de que Napoleão não se submetia à autoridade papal, já que nem mesmo o Pio VII seria superior a ele. Política expansionista. Enquanto restaurava a estabilidade política interna, Napoleão adotou uma política expansionista. Suas principais inimigas eram Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. Ainda durante a Revolução Francesa, em 1792, formou-se a primeira coligação contra a França, por iniciativa da Áustria e da Prússia. Em 1797, a coligação foi desfeita, com grandes vantagens para a França.
especialmente em razão da resistência das tropas francesas comandadas por Napoleão. Segunda coligação contra a França. A segunda coligação contra a França, liderada por Inglaterra, Rússia e Áustria, eclodiu no final de 1798 e estendeu-se até 1802, quando Napoleão já governava a França. O Tratado de Amiens, que encerrou a segunda coligação, trouxe temporariamente paz para os dois grandes rivais, França e Inglaterra. Na terceira coligação, entretanto, a Inglaterra representava a maior ameaça às pretensões napoleônicas, visto que era a maior potência marítimo-comercial da época. Em 1803, os ingleses formaram a terceira coligação com os austríacos e russos contra os franceses. Em 1805, com Napoleão já investido no cargo de imperador, Inglaterra e França enfrentaram-se na Batalha Naval de Trafalgar, na qual a França foi derrotada. Quarta coligação. Formou-se, posteriormente, a Quarta Coligação, de 1806 a 1807, envolvendo Inglaterra, Rússia e Prússia contra a França. A Prússia foi derrotada em 1806, tendo as tropas francesas ocupado Berlim. Ali, Napoleão, que ainda não havia conseguido derrotar militarmente a Inglaterra, determinou o bloqueio continental, estabelecendo a proibição do comércio entre os países europeus e a Inglaterra. Bloqueio continental. Ao mesmo tempo que buscava enfraquecer economicamente os ingleses, Napoleão pretendia desenvolver a indústria francesa, eliminando a concorrência inglesa e garantindo para a França o mercado europeu. Embora alguns países tenham aderido ao bloqueio, houve resistência. Portugal negou-se a fechar seus portos aos navios ingleses, levando Napoleão a empreender uma nova guerra. Transferência da família real portuguesa para o Brasil. Para a Inglaterra, a transferência da corte portuguesa para o Brasil foi importante porque ela tinha interesse de monopolizar o comércio de mercadorias inglesas tanto na metrópole quanto na colônia portuguesa, que já consumia produtos ingleses desde o século anterior. Declínio do Império Napoleônico. Com um enorme exército, a França avançou rumo ao território russo, atravessando a Europa e chegando sem grande resistência às portas de Moscou. A tática russa era deixar as tropas napoleônicas penetrarem no interior do país, abandonando campos e cidades, mas, antes disso, os russos queimavam tudo que não podiam carregar, impedindo que o exército inimigo conseguisse se abastecer ou se proteger do clima que na Rússia é caracterizado por um frio severo. Napoleão abandonou Moscou. Em outubro de 1812, Napoleão abandonou Moscou sem comida para os soldados, sem feno para os cavalos e com o exército russo aproximando-se. Mais de meio milhão de soldados franceses deixaram Moscou na esperança de encontrar alimento no caminho de volta. Exílio na ilha de Elba, 1814. Completamente esgotado, Napoleão e o que sobrou do seu exército ainda enfrentaram as tropas na Prússia, Inglaterra, Rússia e Áustria. Em Leipzig, em 1813, Napoleão foi derrotado e, em vão, tentou abdicar do trono a favor de seu filho. Foi, por fim, enviado ao exílio na ilha de Elba em 1814. Dinastia dos Bourbons foi restaurada.
Com a saída de Napoleão, a dinastia dos Bourbons foi restaurada, assumindo o trono Luís XVIII, irmão de Luís XVI. Instalado em Elba, Napoleão iniciou os preparativos para seu retorno. Na França, Luís XVIII via-se diante de uma guerra civil, ao tentar restabelecer a monarquia absolutista, enquanto a nobreza exigia a restituição de todos os bens e privilégios tomados pela Revolução. Nos campos e nas cidades, a população exigia a manutenção dos direitos mínimos conquistados em 1789. Em março de 1815, Napoleão desembarcou em Cannes e retomou o poder em Paris. Foi chamado o Governo dos 100 Dias. Rapidamente, as potências estrangeiras organizaram-se para combatê-lo. Batalha de Waterloo. Após a chamada Batalha de Waterloo, definitivamente derrotado, Napoleão tentou abdicar novamente em favor de seu filho, mas foi em vão. Foi exilado numa ilha no Atlântico Sul, a ilha de Santa Helena, vindo a falecer em 5 de maio de 1821. Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte tornou-se uma figura emblemática na história da França e da Europa, impactando ainda o desenrolar da história na América. Para cada grupo de sociedade francesa da época, Napoleão teve influência, ressaltando que, para a alta burguesia, seu governo significava a consolidação das mudanças trazidas pela Revolução Francesa. Bom, meus alunos, eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.